Meus irmãos, quando nós lemos 1 Crônicas 27, nos parece que há um resumo ali de muitas lições que nós já aprendemos. Porque quando nós lemos 1 Crônicas 27, nós vemos ali Davi organizando a liderança do seu povo, a liderança militar, que nós percebemos aí nos primeiros versos, a liderança civil, que eram os príncipes no meio do povo, aqueles que exerciam liderança em cada tribo de Israel, e nós vemos ali a liderança administrativa, ou seja, os administradores de tudo aquilo que estava no reino de Davi. Então vemos ali Davi organizando essas lideranças, e isso nos faz lembrar da lição que aprendemos com Jetro, em Êxodo 18. O que Jetro ensinou para Moisés? Jetro chegou para fazer uma visita para Moisés e viu que Moisés estava ali, passava o dia inteiro julgando a nação de Israel. Tanto ele cansava como a nação também ficava cansada. E Jetro então disse para Moisés: Moisés, é melhor que você distribua a responsabilidade com outros homens capazes, de maneira que nem sofra você, nem sofra o povo. E aí Jetro trouxe essa lição para Moisés e também para as nossas vidas, sobre a importância de distribuir, delegar a responsabilidade para trazer alívio para aquele que está à frente. E era exatamente o que Davi estava fazendo aqui, organizando a liderança da nação. Os líderes militares à frente do seu exército, que era grande, e a liderança civil, os príncipes responsáveis por cada tribo de Israel, e os administradores responsáveis por tudo aquilo que pertencia ao reino, todas as posses. Assim, Davi delegou a responsabilidade para os homens. Mas não é a única coisa que nós percebemos aí que nos faz recordar lições que nós já vivemos. Nós podemos recordar também aí a maneira como Davi escolheu bem os seus aliados. O que nós já aprendemos aqui em 1 Crônicas capítulo 21, onde Davi escolheu para estar ao seu lado pessoas maduras, experientes, pessoas que tinham um certo conhecimento e um tempo de vida já na presença de Deus. E nós olhamos aqui no texto, é interessante perceber isso, que no verso 23 diz que Davi não contou homens abaixo de 20 anos, mas nós vimos em 1 Crônicas 21, que ele começou escolhendo homens acima de 30, primeiro homens maduros, para estar ao seu lado, homens que tinham uma certa experiência de vida e que poderiam ajudar pela experiência muito mais a sua nação. Mas não eram apenas homens experientes, que nós podemos notar também nesse texto. Nós vemos também homens qualificados. Davi escolheu bem os seus aliados, homens maduros e homens qualificados, homens que você nota aí no versículo 30 ao 34, que eram seus conselheiros, amigos próximos, pessoas que tinham uma certa convivência com Deus e que Davi sabia que podia contar com conselhos sábios. Conselhos sábios. Jonatas, tio de Davi, era do conselho, homem sábio e escriba. E explica por que ele era sábio. Porque qual era o papel do escriba? Copiar a palavra de Deus. E nós já falamos sobre os escribas, eles tinham um talento fora do comum. Eles sabiam exatamente quantas letras eles iam encontrar no final da sua cópia, no meio. Então cada vez que eles copiavam, eles contavam para ver se as letras conferiam, para ver se não havia nada de errado. Então o escriba era uma pessoa versada na palavra de Deus, de grande conhecimento. É daí que vinha a sabedoria de Jonatas, tio de Davi. E é por isso que, conhecendo a palavra de Deus e se tornando sábio por causa da palavra de Deus, este homem fazia parte do seu grupo especial de conselheiros. E agora, o que você acha que é da vontade de Deus? E lá estava Jonatas, e não era o único. Jeiel, filho de Aquimone, atendia aos filhos do rei. De que maneira? Dava assistência, dava conselho aos filhos do rei, era quem orientava. Era mais ou menos como um tutor, alguém que estava ali para acolher e orientar os filhos do rei. E se estava ali é porque era de confiança
de Davi, de que ia orientar bem a seus filhos nos caminhos certos. Aitofel era do conselho do rei. Uzai, o arquita, era amigo do rei. E assim todos estes homens estavam ali próximos do rei. Então, olhando 1 Crônicas 27, lendo aqui essa lista de homens, a descrição de homens que ocupavam cargos importantes na nação de Israel, nós vemos aí por alto resumo de algumas lições que nós já aprendemos. Mas quando nós olhamos bem, há um verso que se destaca aqui, e é o verso de onde nós vamos extrair a lição para as nossas vidas nesta noite. É o versículo de número 24. No meio de todo esse texto ele se destaca, porque ele diz o seguinte: Joabe, filho de Zeruia, tinha começado a contar o povo, porém não acabou, porquanto viera por isso grande ira sobre Israel, pelo que o número não se registrou na história do rei Davi. Este verso merece destaque. Nós já sabemos a história, é uma história antiga, que nós já discutimos aqui, que trouxe uma lição também para as nossas vidas, o erro que Davi cometeu, de contar o povo, e de depositar na quantidade de homens no seu exército a sua confiança. Então há aqui neste verso uma lição importante para as nossas vidas, e ele merece o destaque, porque enquanto eu li este verso, imediatamente eu recordei das palavras que nós podemos encontrar no Salmo de número 20, versículo 7. Salmo de número 20, versículo 7, diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Esse salmo é de Davi. Davi parece que aprendeu a lição, aprendeu uma lição importante que nós também precisamos aprender. Davi cometeu um erro que nós muitas vezes também cometemos. Ele confiou no número dos homens que compunham o seu exército. Se o número fosse grande, então ele estaria tranquilo. Se fossem poucos homens, ele ficaria preocupado. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Davi estava naquele texto confiando na quantidade de soldados que ele possuía. E eu pergunto, e você tem confiado em quê? Em quem você tem depositado a sua confiança? Porque olhando para esse texto, irmãos, voltando lá para 1 Crônicas 27, versículo 24, ele nos faz entender que precisamos lembrar, irmãos, precisamos lembrar cada dia que nós provocamos a ira de Deus quando nós confiamos em coisas. Nota bem o versículo, eu vou ler de novo, 1 Crônicas 27, versículo 24. Joabe, filho de Zeruia, tinha começado a contar o povo, porém ele não acabou. Ele recebeu a ordem de Davi: vai e conta os soldados. Ele saiu para contar, a contragosto. A palavra de Deus nos diz que Joabe, ele questionou Davi e disse: Davi, por que você quer contar? Davi, que Deus multiplique muito ainda a quantidade de homens que nós já temos. Mas mesmo assim, diz a palavra de Deus que a palavra do rei prevaleceu. Como bem diz aquele ditado: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Joabe se viu obrigado a obedecer, mas ele não chegou a concluir a sua missão. E por que ele não concluiu a sua missão? Porque viera por isso grande ira sobre Israel. E essa primeira parte, meus queridos, nos faz entender, nos faz lembrar, ou pelo menos colocar essa lição, esse entendimento no nosso coração e na nossa mente.
que nós também provocamos a ira de Deus. Davi aprendeu isso, quando depositamos a nossa confiança em coisas. Salmo 20, versículo 7, que nós já lemos: uns confiam em carros e outros em cavalos. Quando você deposita a sua confiança em coisas, não em Deus, você está provocando a ira do Senhor. Tome cuidado. Tome cuidado. Nós provocamos a ira de Deus quando nós depositamos a confiança em coisas, número, nas multidão, naquilo que está sendo propagado contrário à palavra de Deus, naquilo que nós, como é que diz o termo? Eu esqueci. Que descreve, é um termo que as pessoas usam para descrever as pessoas que confiam nos resultados. E eu esqueci essa palavra bendita, eu não anotei para lembrar nesse momento. Mas é aquele tipo de gente que, se funciona, deu resultado, então vamos seguir nessa linha. E há muitos que fazem assim. Estão preocupados em encher suas igrejas, e se deu resultado tal estratégia, então vamos aplicar, que vai dar certo, mesmo que vá contra o princípio estabelecido por Deus. Então, se você confia em coisas, estratégias humanas ou coisas semelhantes, cuidado, você pode estar provocando a ira de Deus. Você pode estar provocando a ira de Deus quando você deposita a sua confiança não apenas em coisas, mas em bens materiais, nas suas posses, nas finanças. Marcos capítulo 10, versículo 23 a 25 fala sobre isso. E como Jesus reprova essa atitude. Marcos capítulo 10. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. E como eu costumo dizer, irmãos, por favor, não se iluda, viu? Tem muito teólogo por aí que diz que fundo de uma agulha era uma porta que tinha na entrada de Jerusalém. Não. Se fosse uma porta, passaria um camelo. Não, Jesus quis mostrar a incoerência. É impossível mesmo. E os discípulos entenderam que era algo impossível passar um camelo pelo fundo de uma agulha. Observe aí Marcos capítulo 10, versículo 23. Então Jesus, olhando ao redor, depois de ver aquele homem que havia rejeitado a palavra de Deus e os caminhos de Deus, porque possuía muitos bens, Jesus, olhando para os seus discípulos, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para aqueles que confiam nas riquezas entrar no reino dos céus. Quantas pessoas nós conhecemos que depositam nas riquezas a esperança de felicidade? Quando eu estiver ganhando tanto, ou quando eu receber aquilo que eu tenho direito, ou quando aquilo chegar na minha mão. Puxa. E aí as coisas chegam como estava contando e logo se acaba e nem percebe o que aconteceu. Depositou no dinheiro, na riqueza, a sua esperança, a sua confiança, em vez de depositar em Deus. Meus queridos, quantas pessoas estão hoje desesperadas, endividadas, porque estavam contando com dinheiro que podia cair e não caiu. Depositou a confiança no dinheiro, se endividou achando que o dinheiro ia chegar e ia ser suficiente para pagar tudo, e para surpresa, não foi. Quão difícil é para aqueles que depositam nas riquezas a sua confiança entrar no reino dos céus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico
no reino dos céus. Tá aí, não confunda, viu? Camelo é aquele que tem duas corcovas. Aquele que tem uma corcova só é o dromedário. Então talvez seria mais fácil o dromedário do que um camelo, já que só tem que abaixar uma vez para passar pelo fundo de uma agulha. Um camelo não, tem que baixar uma e duas para passar as duas corcovas. Tá, essa observação você só ouviu do pastor Felipe. Mas é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Eles então ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si, então quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. E tudo é possível para aquele que crê em Deus, deposita em Deus a sua confiança. Então, meus queridos, coloque isso na sua mente. Davi estava aprendendo esta lição, ele estava nos ensinando também essa lição. Quando ele escreveu o Salmo de número 20, provavelmente foi depois dessa experiência, quando ele diz: uns confiam em carro e outros em cavalos, mas nós nos gloriaremos no Senhor. Ele já passou por essa experiência. Nós provocamos a ira de Deus quando confiamos em coisas, quando confiamos nos bens, nas posses, na riqueza. Nós provocamos a ira de Deus quando nós confiamos nos homens. Todos nós já ouvimos em algum momento Jeremias capítulo 17, versículo 5, que diz: maldito é o homem que confia no homem, que deposita no homem a sua esperança. Abra lá em Jeremias 17. Vamos ler juntos, versículos 5 e 6. Versículo 5 e 6 diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Esse é o sentimento de muitos, que hoje estão confiando e depositando a sua confiança no que os homens podem fazer, e no que os homens podem fazer para salvar suas vidas, em vez de confiar no que Deus pode fazer. Não percebem que estão aí solitários, se sentindo no meio do deserto, num lugar inabitável. Nem percebe quando o bem passa bem diante deles. O desespero presente no coração daqueles que escolheram confiar em outros homens ao invés de confiar em Deus. Coloque isso na sua mente e no seu coração. Nós provocamos a ira de Deus quando confiamos em coisas, quando confiamos nos bens, nas posses, na riqueza, quando confiamos nos homens, quando confiamos em que mais? Em nós mesmos. A Bíblia diz tudo isso que nós estamos falando aqui, só não enxerga quem não quer. Provérbios capítulo 3, versículo 5. O que diz? Ficou tão baixo que nem deu para ouvir. Diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, ou seja, não se apoie. Tá? Estribar não é quebrar a cara, estribar é apoiar no estribo. Quem já viu sela de cavalo? Você coloca a sela e junto com a sela tem aquele apoio onde você coloca os pés, ali chama-se estribo. É onde a pessoa apoia os pés para não cair do cavalo.
E talvez seja exatamente esse pensamento: para você não cair do cavalo, confie em Deus, não confie no seu próprio pensamento, confie no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Os homens que confiam em si mesmos são tão cheios de si, aquilo que eles pensam é o melhor. Não importa quantas vezes a palavra de Deus diga que ele está enganado, ele está sempre achando que sabe o caminho certo. Não sabe o perigo que está correndo. É interessante que Paulo percebeu isso lá em Filipenses capítulo 3. De certa maneira, ele até resume o erro que nós cometemos confiando nos homens e confiando em nós mesmos. Filipenses capítulo 3. A partir do versículo 2 ele diz assim: irmãos, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Quem que ele estava chamando de cães? Quem que ele estava chamando de cães aí? Maus obreiros, falsa circuncisão, os muitos mestres que surgem por aí, usando o nome de Cristo de forma distorcida. Tomem cuidado. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos em quê? Em que nós não confiamos? Na carne, nem nos outros, nem em nós mesmos. E ele confirma esse pensamento a partir do versículo 4: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, porque fui circuncidado ao 8º dia, ou seja, de acordo com as leis. Eu segui a lei à risca desde pequeno. No 8º dia eu fui circuncidado. Sou da linhagem de Israel, o povo separado para Deus. Sou da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus. Então, se tem alguém que poderia se considerar alguma coisa, esse alguém sou eu. Eu me encaixo no perfil de alguém realmente excelente. Quanto à lei, eu era um fariseu. Não tem ninguém que conhece mais a lei do que o fariseu. E eu conhecia muito bem, conhecia perfeitamente. Quanto ao zelo, eu cheguei a ser perseguidor da igreja. Não tinha ninguém que tinha mais zelo pela obra de Deus do que eu. Quanto à justiça que há na lei, seguir os mandamentos, eu era irrepreensível. Mas o que para mim no passado era lucro, era alguma coisa, eu considerei tudo como perda eu considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, refúgio, esterco, estrume, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, e ser achado nele, em Cristo, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo disse, meus queridos, nós não podemos confiar na carne. Se alguém podia confiar na carne, esse alguém era eu. E se tinha alguém que tinha motivo para se gloriar na carne e dizer, pode confiar em mim que eu sou bom, era eu.
Mas isso tudo eu considerei como perca de tempo. Talvez você ainda não tenha percebido, ou talvez isso nunca tenha passado pela sua mente, mas observando 1 Crônicas 27, nós vimos que Davi provocou a ira de Deus, porque ele estava depositando a sua confiança na quantidade de homens que faziam parte do seu exército, a confiança da sua segurança, da sua proteção pessoal, de que tudo continuaria caminhando bem no seu reino. Ele depositou na quantidade de homens que ele possuía, debaixo do seu comando. E sem perceber, muitas vezes nós somos tentados a agir como Davi. Basta lembrar que Davi foi tentado por Satanás, e Satanás colocou esse desejo no coração de Davi, de fazer o recenseamento dos homens. 1 Crônicas 21 fala sobre isso. Mas de igual maneira nós também somos tentados a depositar confiança nas coisas, nos bens, nas posses, na riqueza, nos homens e até em nós mesmos. E não nos damos conta que ao agir desta maneira, nós estamos provocando a ira de Deus. Davi aprendeu esta lição da maneira mais difícil de todas. Ele sofreu e sua nação sofreu também. E é por isso que ele estava dizendo: eu aprendi a lição, não devo provocar a ira de Deus. E o que mais Davi aprendeu? Que para não provocar a ira de Deus, ele deve confiar totalmente em quem? No Senhor. E é exatamente o que nós também precisamos aprender. Deposite sua confiança totalmente em Deus. Todos os textos que nós lemos, que falavam de não depositar confiança nas coisas, nos bens, nos homens, em nós mesmos, na sequência destes textos, nos ensina a confiar em quem? Em Deus. Só para vocês terem uma ideia, Jeremias, mais uma vez, 17. Nós vemos versículos 5 e 6, e olha o que diz o versículo 7 e 8. Enquanto maldito é o homem que confia no homem, versículo 7 diz: bendito é o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Meus queridos, a nossa esperança não está na ciência, a nossa esperança não está na vacina, a nossa esperança não está nas máscaras, a nossa esperança não está na quantidade, milhares de vezes que lavamos as nossas mãos, nem na quantidade de banhos que tomamos durante o dia. Tem alguns que precisavam dessa recomendação mesmo antes do Covid: tome um banho. Mas a nossa esperança, meus queridos, não pode estar nestas coisas, porque olha o que diz a palavra de Deus, e é claro o texto: bendito é o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Porque Ele, aquele que confia no Senhor e aquele que deposita em Deus a sua esperança, ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Não receia quando vem o calor. O que é o calor para uma planta? Período de seca. É um período terrível, porque o período intenso de calor do verão, o que produz nas plantas? Pode chegar até a morte. Ela seca, as folhas caem, e algumas ficam só o graveto. E se o calor continuar intenso, ela pega fogo. Por isso as grandes queimadas em regiões secas, como nós vemos na televisão. Então, para uma planta, colocando a ideia o pensamento aqui do autor, inspirado por Deus, a figura é essa. É uma situação que causa medo, o intenso calor, para a planta. Mas o texto diz que ela, aquele que deposita em Deus a sua esperança, é como uma planta
que foi plantada junto às correntes de água, que a raiz está correndo para o ribeiro e ela não tem medo quando vê o momento mais difícil, o período mais difícil de seca. Ela não tem medo, pode ver a seca que vier, porque a sua folha permanece verde. E no ano da sequidão ela não se perturba, nem deixa de dar fruto. Meu querido, deposita em Deus a sua esperança. É o que a palavra de Deus está dizendo. Não importa quão difíceis sejam os momentos que você esteja vivendo, o período da sua vida que você está vivendo agora, não importa quão difícil ele seja, se você está depositando a sua esperança em Deus e a sua confiança em Deus, não há o que temer. Você não vai ficar apavorado, perturbado. Se o texto diz isso, então o oposto é verdade. Se você anda perturbado, desesperado, e todas essas coisas que estão acontecendo ao seu redor estão perturbando a sua mente, é porque a sua confiança não está sendo depositada em Deus. A sua esperança não está sendo Deus. Então tome cuidado, porque você pode estar provocando a ira do Senhor. E ai do homem que provoca a ira de Deus. Quem pode medir força com o poderoso? Qual de nós pode resistir a um sopro de sua boca? Basta ler Apocalipse, você vai ver que Jesus apenas com o olhar vai fulminar instantaneamente todos os seus inimigos. Precisamos, como Davi, aprender a confiar totalmente no Senhor. Salmo 118, versículos 5 e 9. 5 a 9. Salmo 118, versículos 5 a 9. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor está comigo, e se Ele está comigo, não temerei, diz aí a sua palavra. O que me poderá fazer o homem? Nada. O Senhor está comigo entre os que me ajudam, por isso verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Melhor é buscar o refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar o refúgio no Senhor do que confiar nos príncipes. Confia no Senhor. Nos momentos difíceis Ele te ouve e Ele te ajuda, mas confie no Senhor. O Salmo 55, Davi estava vivendo igualmente um momento difícil na sua vida, e ele se viu apavorado. Se você puder depois ler com atenção este salmo, e você vai perceber isso nas palavras de Davi. Versículo 4 ele diz assim, a situação é tão crítica, Salmo 55, versículo 4, ele falando sobre a opressão que ele sentia por parte dos seus inimigos, que ele diz assim: estremeceu-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam. Eu fiquei apavorado, meu coração ficou batendo apertado, acelerado, eu fiquei até com medo da morte. Temor, versículo 5, e tremor me sobrevém, e o horror se apodera de mim. Eu fiquei apavorado. Então disse eu: quem me dera asas como a de pomba, eu voaria, acharia pouso, eu fugiria disso tudo, se eu tivesse asas. Eis que fugiria para longe e ficaria lá no deserto, dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval e da procela. Olha, Davi está dizendo: eu fiquei tão apavorado que o desejo que eu tinha no meu coração era de fugir para bem longe. Era esse o desejo de Davi. Ele viu seus inimigos o oprimirem de forma tão terrível que ele estava ali apavorado, com medo de perder a sua própria vida. Mas depois disso tudo, ele se lembra de quem? Do Senhor. Eu, porém, versículo 16, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, e Ele ouvirá minha voz.
e depois lembrasse de Deus, o que ele nos ensina no final desse texto? Versículo 22. Sabe o que eu aprendi? É o que eu vou compartilhar com vocês. Confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Sabe, irmão, aquele ditado é verdadeiro: o pior cego é aquele que não quer ver, tem a visão perfeita, mas não quer enxergar a verdade diante dos seus olhos. Iguais a estas, há muitas promessas na palavra de Deus para aquele que confia no Senhor, para aquele que deposita a sua esperança em Deus. Há muitas promessas semelhantes a essa, inclusive aquela que nós já conhecemos do Salmo 91: cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E sabe, irmãos, eu estava lendo um testemunho essa semana de uma pessoa que foi abordada, se eu não me engano é isso, por alguns assaltantes, e como ele não tinha algo valioso, ele estava indo para a igreja, um desses assaltantes decidiu atirar nele, e atirar para matar, e ele pegou, a única coisa que ele fez para se defender, ele pegou a Bíblia na mão, e colocou assim no meio do peito, e esperou o impacto da bala. O bandido atirou e fugiu. Ele pensou que ia morrer, até que ele se deu conta de que ele não havia sido atingido. A bala parou no meio da Bíblia. E sabe o que é interessante nessa história? Eu li esse testemunho. Se é verdadeiro, não sei, pode ser. É que ele abriu onde a bala havia parado, e tinha parado exatamente no Salmo 91, exatamente nesse verso que eu citei para vocês: caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E ele estava testemunhando para as pessoas como Deus o livrou. Hoje pela manhã eu estava assistindo o jornal, e estava passando na reportagem um homem que foi abordado por um bandido de moto, um homem que é vendedor de gás, e o bandido pediu o celular dele, queria assaltá-lo e queria o celular, e o bandido estava de moto e armado, puxou a arma e apontou para ele, e ele foi conversar com o bandido, e o bandido: olha, eu vou lhe matar se você não me passar o celular. E o bandido, só para provar que estava falando a verdade, deu um tiro para cima, pá, para mostrar que a arma não era falsa. Aquele homem: já que você me abordou, ele deu testemunho depois de uma reportagem, que perguntaram: o que foi que você falou? Porque na câmera, à distância, não dá para ver o que ele conversou, mas perguntaram: o que foi que você falou para ele? Ele disse: já que você vai me assaltar, então eu vou aproveitar esse tempo para falar de algo muito bom para você. Eu quero lhe falar do amor de Deus que deseja transformar a sua vida. E mostra na imagem, ele até pegou o celular no bolso, ia entregar para o bandido, mas de repente ele fez assim: olha, eu vou falar uma coisa para você, e tirou o celular da reta do bandido. O bandido ficou no vácuo ali, sem poder pegar o celular, e ele falou: eu vou lhe falar de algo muito importante para você, o amor de Deus. Deus deseja transformar a sua vida. E aí a gente vê na imagem ele gesticulando e conversando com o bandido desiste de levar o celular dele. Eu acho que ele abraça o bandido, dá um tapa assim: eu vou orar por você, e o bandido pega a moto e vai embora. Quem estava assistindo do meu lado falou: esse cara é doido. Ele é doido por confiar em Deus, e por usar um momento difícil para mostrar o quanto ele confiava, e Deus o livrou. E Deus o livrou, foi o que Davi aprendeu. O Salmo 20, o versículo 6, ele diz assim: Davi, olha o que ele aprendeu: agora eu sei que o Senhor salva o seu ungido, ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força da sua destra. Salmo 20, versículo 6. Sabe o que Davi está dizendo? Que ele aprendeu a confiar em Deus, totalmente no Senhor, que nós precisamos aprender também a confiar totalmente em Deus, porque só o Senhor salva,
ouve e age em nossas vidas. É o que Davi está dizendo no versículo 6. Agora eu sei que o Senhor salva o seu ungido, Ele nos salva, Ele lhe responderá do seu santo céu, Ele ouve as nossas orações, Ele responderá do seu santo céu com vitoriosa força da sua destra. Deus age. Então creia, meu irmão, confie em Deus e deixa Deus fazer diferença na sua vida. O texto de 1 Crônicas nos mostra o momento em que Davi, por alguns momentos, provocou a ira do Senhor, mas ele aprendeu a lição, e a lição que nós também precisamos aprender: não continue provocando a ira de Deus. Deposite em Deus a sua esperança, deposite em Deus a sua confiança. Se os homens fizerem uma vacina que funcione, amém, louvado seja Deus. Mas você estava esperando em Deus, não na vacina. Porque se Deus quiser, Ele nos livrará. Com vacina, sem vacina, Deus nos livrará. Que Deus nos abençoe.